Sem fé é impossível agradar a Deus. E uma fé que na verdade não é fé, é cheia de dúvida, ela não é fé. Você não vai agradar a Deus, eu não vou agradar a Deus. Fé é confiança absoluta. Sabe? Quando Deus falou assim: Abraão, eu quero seu filho. Se a gente for analisar, fala assim: caramba, mas Deus prometeu, Abraão ele não podia gerar. Ele e sua esposa não podiam gerar, Abraão. Eles tiveram um filho na velhice e eles entenderam que aquilo era um milagre. E agora Deus pede filho. Como assim? Deus só queria mostrar para Abraão: se o seu filho está no teu lugar, ele é tudo para você. A sua fé está baseada nele. E quando Abraão conseguiu entregar a Deus Isaac, na verdade ele não precisou sacrificar Isaac. Deus já sabia o que iria acontecer, porque Deus ele não fica parado no espaço de tempo. É Deus no passado, no presente e no futuro. Mas ele queria mostrar para Abraão onde estava a fé dele. E assim como Paulo falou aqui, que a gente leu, eu corri até o final, eu guardei a minha fé. Será que a gente pode falar isso hoje? Eu guardei a minha fé, eu não me corrompi. Eu não me corrompi. Às vezes a gente acredita que a gente não precisa falar, defender a fé. Não preciso falar de Jesus, eu não preciso falar sobre a minha verdade. Hoje em dia todo mundo falando sobre o que quer. E por que a gente não vai falar da verdade que a gente carrega? Sabe? Isso é espírito de covardia. Isso não é, eu não preciso. No fundo, isso é um espírito de covardia. E a Bíblia fala que os covardes não herdarão o reino. Os covardes não herdarão o reino. As pessoas ficam o tempo inteiro: não, mas eu não posso falar isso. Não, mas eu estou no meio de fulano, né? Então eu não posso falar. Não. Se você está aqui e você foi chamado a falar, você pode falar. E principalmente, melhor que falar é agir. Às vezes não, na maioria delas, as nossas ações vão falar mais do que as nossas palavras. Porque a fé é isso. A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta falar. Não, porque Jesus é isso. Tá, mas você nunca mostrou isso para mim com obras, como é que você quer falar? Porque a sua boca fala, o seu corpo não mostra, as suas ações não mostram, não comprovam. Não, a fé sem obras é morta. Então a gente precisa defender, primeiro identificar, conhecer a mensagem, para identificar quando qualquer ladainha vier aos nossos ouvidos. Quando qualquer ladainha diferente da palavra de Deus vier aos nossos ouvidos, a gente precisa identificar. A gente precisa saber. E isso não quer dizer que é só uma pessoa que tem 100 anos de igreja. Eu tenho 50 anos de igreja. Aí ele sabe. Às vezes, um novo convertido tem mais gás e consegue ter mais discernimento do que uma pessoa que está 80 anos na igreja. Então, idade do banco e igreja não vai te garantir que você conhece a mensagem, que você conhece a fé que você professa, que eu professo. Aqui em Romanos 10, versículo 16, antes do versículo que nós lemos, diz assim, nem todos aceitam a boa notícia do Evangelho. Foi Isaías quem disse: Senhor, quem creu na nossa mensagem? Às vezes, a fé que você professa, a mensagem que você carrega, algumas pessoas não vão acreditar. Mas nem por isso a gente tem que deixar de falar. Nem por isso a gente tem que deixar de viver essa fé. A gente precisa combater a todo tempo, a todo instante. A todo instante, em tempo e fora de tempo. Quando nós perseveramos, a gente cresce, a gente amadurece. A nossa fé, ela é testada a todo tempo. Às vezes a gente é colocado num lugar, na faculdade, ou no trabalho, ou até mesmo no seu bairro, né? Na nossa vizinhança. E às vezes a gente está ali e Deus está só esperando, tá? Tudo está aqui à toa. Você já me perguntou o que você está fazendo aqui? Que mensagem que você está carregando? O que os seus atos estão mostrando?
O que a forma como você se veste está mostrando? Às vezes eu tento defender a minha fé. Sabe também o que, assim, é algo preocupante para nós cristãos, porque essa carta aqui é um alerta. É um alerta. Às vezes a gente não consegue defender, proteger essa fé, essa verdade que a gente carrega. Às vezes a gente não consegue permanecer, e muitos não dão crédito ao que a gente fala, porque muitas vezes a gente é uma coisa dentro da igreja e fora da igreja a gente é outra coisa. Muitas vezes eu tento falar palavras, não falar palavras tolas dentro da igreja, mas fora eu falo. E sem querer escapulir palavrão. Às vezes eu venho para a igreja com roupa daqui até embaixo, mas na rua, não, peraí, aqui não estou na rua, estou em casa. Como que eu vou chegar para alguém e falar da fé que eu defendo se eu me porto como ele? Como que eu vou falar? Eu defendo isso. Ué, mas não parece não. Eu sei que a aparência nem sempre diz muita coisa. Mas nos dias de hoje, a gente, quem era João Batista? João Batista, ele não comia o que todo mundo comia. Ele era proibido de comer? Não. Mas ele escolheu não comer porque ele sabia qual era o seu propósito. Ele não se vestia como todos vestiam. Ele não andava onde todos andavam. E ainda assim, as pessoas paravam para ouvir a verdade que ele carregava. O que vai fazer a diferença não é só o que você e eu falamos, é como nós nos portamos. Não só aqui, porque aqui é fácil, mas fora daqui principalmente. Fora daqui principalmente. Não estou dizendo que a gente vai ficar o tempo todo falando, amantíssimo Deus. Não, gente, a gente fala, a gente brinca, a gente né? Mas o que eu tenho feito, o que eu tenho falado, como eu tenho me vestido, como eu tenho me portado? Será que eles mostram, eles conseguem canalizar para a fé que eu professo? Se não, comece a repensar. Se não, comece a repensar. Não adianta eu ter argumentos sólidos quando as minhas atitudes elas deturpam o que eu falo. Não adianta. Não adianta eu falar muito bem, mas quando o meu vizinho me vê, fala aí, vai aquele lá e fofoqueiro. E nunca vi, meu Deus, essa menina não adianta. As pessoas vão sempre falar, sim, você fazendo certo ou fazendo errado, sempre vão falar. Mas a gente sabe quando a gente está fazendo o que é certo aos olhos de Deus e quando não está. Uma coisa que eu sempre falo com meu marido, quando a gente está conversando, né? Eu falo assim, sabe como a gente vai saber se o que eu estou fazendo aqui fora é algo correto diante de Deus ou não? Será que se eu estivesse fazendo isso, Jesus estivesse parado na minha frente, mas ele está, ou o meu pastor estivesse na minha frente, ou algum irmão da igreja estivesse na minha frente, eu faria? Será que eu falaria? Será que eu me vestiria assim? A gente precisa começar a repensar. Muitas pessoas não conseguem engolir a mensagem que a gente carrega por conta das nossas atitudes. Quantas vezes a gente já ouviu, crente, não, então não vai não, que tem dois papos. Fala uma coisa e faz outra. E é mentiroso. E é crente e é sem educação. E come demais, é sem educação. É crente e não quero não. Quero não é falso, fala mal do outro. A gente precisa repensar. Judas escreveu essa carta há muito tempo atrás. E quando ele fala de combater os falsos mestres, mas antes ele também fala de defender a fé. Defenda a sua fé. A fé é o fundamento de tudo. É a fé. É onde tudo começa, onde tudo termina. Se você é cristão, se eu sou cristão, a fé precisa ser onde tudo começa, onde tudo termina. E onde tudo se mantém. Eu preciso defender a minha fé. E aí a gente vê hoje em dia pessoas que pegam um cristianismo, que pegam a palavra de Deus, que pegam Jesus e só passa ele pela metade. Não vou passar só essa parte aqui porque essa parte ele não vai gostar. Deixa, sabe aquele marketing? Não, deixa só essa parte aqui.
Essa parte que é mais chatinha fica nas entrelinhas. Jesus não falou isso não. Ele falou assim, olha, você quer mesmo ter parte comigo? Você quer mesmo me seguir? Tome a sua cruz, aí depois você me segue. Ele não chegou mostrando a parte bonita não. Ele mostrou o que era e acabou. Não adianta a gente querer mostrar, defender uma fé pela metade, uma fé incompleta. Não adianta. Jesus está, ei, gente, como assim? Eu vim, eu mostrei para vocês o poder, vocês continuam insistindo em fazer o que não é para ser feito? Vocês continuam achando que é uma fé egoísta? Porque lá nos versículos finais, deixa eu ver aqui, lá nos versículos finais, ele fala sobre ter compaixão daqueles que vacilam na fé, resgatem-os tirando das chamas do julgamento. Ou seja, não adianta que você não vai fazer isso e viver isso sozinho. Você precisa viver isso em comunidade, em família. Em família. Então você vai ajudar aquele que precisa. Isso mostra, aqui quando ele fala assim, ó, ajuda aqueles que têm compaixão, que vacilam na fé. Ele não escreveu essa carta para os pagãos, ele escreveu para a igreja primitiva. Ele falou bem claro aqui, ó, a todos os santos, a quem Jesus protege, a quem Deus ama, a todos os santos. Então, se tem alguém que está vacilando na fé, e a gente precisa ter compaixão, isso mostra a vulnerabilidade, tanto para aprender quanto para ensinar. Só que às vezes a gente chega na igreja e a gente quer mostrar muito uma capa de santarrão. Às vezes é muito melhor a gente chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, para mim está difícil. Eu estou errando nessa mesma coisa, me ajuda. Porque a Bíblia fala que Ele veio para os que estão doentes. Se você não está doente, está pronto para ir para o céu. Se você não tem nenhuma mancha para se purificar, para se limpar, está pronto para ir para o céu. Então a gente precisa ser vulnerável. É uma família. A igreja, os santos, o local onde os santos se reúnem é formado por uma família de pessoas vulneráveis. Só que a gente não quer mostrar nossa vulnerabilidade. E aí o que acontece? Ninguém tem compaixão do outro, ninguém ajuda o outro. Por quê? Ninguém é vulnerável. Tem um monte de super-homens, super-mulheres. Não adianta. Não adianta. Ah, eu estou passando por um problema muito difícil. Não estou falando que a gente vai abrir a nossa vida para todo mundo. Mas existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho que a gente pode contar com essas pessoas. Não só para orar pela gente, mas para orar com a gente. Tenham compaixão daqueles que vacilam na fé. Resgatem outros. Mas para eu resgatar alguém, essa pessoa precisa mostrar que ela precisa de resgate. Eu preciso saber que essa pessoa precisa de resgate. Só que muitas vezes a gente não se preocupa em se mostrar vulnerável. E somos cristãos. E eu me lembro de Jesus quando ele estava prestes a morrer. Ele falou, ele se mostrou vulnerável. Ele falou, Pai, em outras palavras, eu não sei se eu vou conseguir aguentar. Se for possível, passa de mim esse cálice. E o que Deus respondeu? Nada. Aí Jesus falou, mas se essa for a sua vontade, eu estou aqui. Ele se mostrou vulnerável. Se Jesus, que é o Deus personificado em homem, ele se mostrou vulnerável, quem somos eu e você? Para ficarmos tão soberbos, a gente não vai conseguir defender a nossa fé dessa forma. E nem conseguir ajuda para que a gente consiga esse objetivo. Deus não aceitou a oferta de Caim porque ele não se mostrou vulnerável. Ele achou que oferecendo para Deus somente aqueles cereais, sem haver uma escolha, uma preparação, não preciso de você, não estou precisando de você. Ele não se achou vulnerável, enquanto que Abel se achou vulnerável e fez o quê? Ele deu uma oferta que custou sangue, ele deu uma oferta o melhor. Então muitas das vezes nós nos apresentamos para Deus mostrando para Ele que a gente está tudo bem, e na verdade nós estamos vulneráveis, nós precisamos dele. É isso é fé. E nós precisamos dele. Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Caim se achou que não, aquilo ali que ele estava dando para Deus é o suficiente. Abel não, Abel ele falou assim, eu estou dando porque eu reconheço, eu estou dando porque eu preciso de você. Então essa é a questão hoje nossa.
se a gente não consegue viver a palavra de Deus, não viver essa palavra por completo, é não defender essa fé. É não defender a fé. E não adianta. Não é meu marido que vai fazer isso por mim, a minha esposa que vai fazer isso por mim, o meu pai que vai fazer isso por mim, minha mãe, meu amigo, não. Isso é individual. É individual. Individual. Então, quando Judas escreveu essa carta, foi um alerta, sabe? Piscou, vermelho. Ó, vocês precisam se atentar a isso. Vocês não estão conseguindo identificar os falsos mestres que estão surgindo entre vocês. Vocês não estão conseguindo. E aí a gente cai nesse erro de começar a endeusar pessoas. A gente cai nesse erro de começar a endeusar canções. Às vezes até a canção mesmo, que gospel. A gente, em vez de começar a adorar o Deus da canção, a gente adora a canção. Porque a gente não consegue identificar. Peraí, isso aí não é a palavra de Deus. Não é a palavra de Deus. Falsos mestres surgiram. Falsos mestres vão surgir. Estão surgindo. E cabe a nós identificar e proteger. Combater. Como que eu combato? Ah, não, eu não posso falar. Você pode falar sim. Pode falar sim. Porque quando a gente faz isso, a nossa fé também ela é fortalecida. A nossa fé, ela deixa de ser aquela fé infantil, aquela fé imatura, melhor dizendo, e torna-se uma fé madura. Madura. Falsos mestres estão entre nós. E isso não é no mundo, é entre nós. Lobos com pele de cordeiro. Joio no meio do trigo. Como que a gente identifica isso? A Bíblia fala que vai haver um tempo onde ele vai separar. Mas a gente conhecer, se a gente se apegar a essa palavra, a gente não vai ser enganado. A gente não vai ser enganado. A gente precisa agarrar essa verdade com unhas e dentes. Sabe? Agarrar com unhas e dentes e alertar o nosso irmão. Não vamos, a gente está junto. Não, vem comigo. Manter-se firme. Ouvir a palavra de Deus. Dar crédito à palavra de Deus. Nós somos o que nós vemos, o que nós ouvimos. Os nossos sentidos são portas de entrada para muita coisa na nossa vida. E a gente nem se dá conta. Às vezes a gente está ali, ó. Deixa eu assistir essa série aqui. Ali é uma série que tem um monte de imoralidade. Ah, mas o que tem? Eu sou casado. Ah, mas espera aí. Depois que você for ver, você quer ver de novo. E aí você está prestando culto àquilo ali. E aí a pornografia entra na sua casa. E aí? Porta de entrada pela visão. Ou então, a gente começa a ouvir certas músicas. Ah, o que tem? Não tem nada demais. Será que eu teria coragem de cantar essa música aqui no altar? Então tem alguma coisa a ver. A gente começa a ler certas literaturas. Estou dizendo que a gente só vai ler a Bíblia. Existem muitos livros que não são livros de autores cristãos que a gente consegue reter o que é bom. Uma coisa muito interessante que eu me atentei, recentemente lançou o filme, nem sei se estava em cartaz, o filme da Barbie. E aí eu falei assim, poxa, que legal, né? Eu gostava de brincar de boneco quando era pequena. Eu falei, que legal, acho que eu vou assistir. Eu falei, Vitória, pode assistir, não sei o quê. Aí eu comecei a ver o trailer. Falei, vou levar a Lívia. Opa! Poderia assistir? A Bíblia fala para eu não assistir? Mas tem que ser sábia. Pelos meus olhos, se Adão e Eva, eles foram corrompidos pelo que eles viram e ouviram, por que eu seria diferente? Não é melhor que Adão e Eva não, gente. A gente não é melhor. Eu comecei a ver, eu falei assim, peraí, isso vai me edificar? Então não vou ver.
Eu prefiro não ver. Eu prefiro não ver. A gente fala assim, tá todo mundo fazendo, mas é uma coisa que toda mãe fala, você não é todo mundo. E realmente, isso é verdade, você não é todo mundo. Não é todo mundo. E começa a desconfiar quando todo mundo está gostando. Então, só porque eu não estou gostando, eu não vou fazer. Porque a Bíblia fala que eles não vão aprovar o que a gente passa para eles, a mensagem que a gente passa para esse mundo, não tem um paladar gostoso, então eles não querem ouvir. Então começa a estranhar. Você quer ser o santarrão? Eu prefiro. Sabe por que eu prefiro? Porque eu prefiro no grande dia Deus falar assim, meu filho, como eu te conheço, pode vir. Do que ele fala assim, não. Mas eu estava indo todos os dias na igreja, eu li a sua palavra. Eu não te conheço, nunca me relacionei com você. Você não preferiu agradar a eles? Então que você fique com eles. Eu prefiro 1000 vezes que ele fale, vem, eu preparei um lugar para você. Hoje em dia, é muito difícil a gente ouvir pessoas falando sobre a realidade de céu e inferno. Sabe por quê? Porque essa fé começou a se vender. Começou a se tornar algo palatável, algo que chame as pessoas. Não, tem que chamar os jovens. Eu tenho que chamar as pessoas. Quer fazer melhor que Jesus? A gente precisa conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus em sua totalidade. E passar a palavra de Deus em sua totalidade. Não é um Cristo pela metade que vai salvar o mundo. A salvação vem pela fé. Então, se você não defende a sua fé, meu filho, não está salvo não. Se a salvação vem pela fé e a gente não defende essa fé que a gente tentou, carrega essa verdade que a gente acredita, então a gente não está salvo. Por isso que a gente viu aqui que isso é algo racional. A gente precisa pensar, raciocinar. Não é fazer tudo pela emoção. Peraí. Eu ouvi falar, mas deixa eu ver na Bíblia. Deixa eu ver na Bíblia. Porque até o maior teólogo do mundo, ele pode falar uma heresia, gente. Ele é homem. A única coisa, a única verdade que não vai mudar é a palavra de Deus. Homens falham, homens erram. Eu posso ter falado alguma coisa aqui que não condiz. Mas o que vocês vão fazer? Eu vou lá e vou ler. Eu vou conferir. O problema é que a gente não faz isso. A gente é enganado por qualquer doutrina. A gente é enganado por qualquer ladainha. E não precisava ser assim. E a gente fala de Pedro. Poxa, mas Pedro negou Jesus. Quando eu encontrar com Eva, a gente não é diferente deles, não. Sabe por quê? E pior, porque eles não tinham o Espírito Santo como ajudador, e a gente hoje tem. Deus morando dentro de nós. E às vezes a gente prefere dar ouvido a outras coisas em vez de ouvir a voz de Deus. A gente prefere agradar a outras pessoas em vez de agradar a Deus. Então, será que a gente é muito diferente deles? Eu acho que não. Mas isso também tem jeito. Como? Senhor, eu reconheço os meus erros. Eu reconheço que eu errei nessa área. Eu reconheço que eu não tenho conseguido gastar tempo com você. Eu reconheço. E começa a orar e começa a falar. Às vezes a gente não consegue orar diante das pessoas porque a gente fica com vergonha. Mas vai você no centro espírita. Vai lá. Às vezes eles estão adorando um Deus morto. E eles têm mais ousadia do que nós. Estamos adorando Deus vivo. Que era, que é e será para sempre. Sabe? Eu não sei se isso te choca, mas isso me choca. Isso me constrange. A gente vem para Deus e fala assim, não, eu não posso ouvir a verdade diferente da verdade que eu carrego. Eu penso que a verdade é isso e pronto. Se eu ouvir diferente, eu fico triste. Então fique feliz, porque ficar triste quando você ouve a verdade mesmo é um bom sinal. Só falta agora pedir para Deus ajudar a mudar. Só. Todas as vezes que a gente chega aqui na casa de Deus, a gente tem que chegar com essa intenção. Senhor, me quebra no meio hoje. É verdade. Senhor, eu quero ouvir a sua palavra. Eu não quero ouvir
historinha, eu quero ouvir a sua palavra. Me quebra no meio, eu quero ser consertado. E a cada dia a gente vai se aproximando mais da luz. E a gente vai protegendo a fé, ganhando força. Mas a gente vem para a igreja para poder encontrar com um amigo, para conversar, para cantar musiquinha legal. Ah não, não tem nada de jovem, então não vou, não tem nada de... A gente precisa sair desse cristianismo barato. Isso porque a gente não conhece essa mensagem. Só mostra que a gente não conhece essa mensagem. Tem uma canção que fala: sim, eu amo a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é uma mensagem de vem que eu vou te dar a casa, eu vou te dar um marido, eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar carrão, eu vou te dar altos lugares da sociedade. Não, cruz. A cruz de Jesus foi uma cruz de madeira, não foi cruz de papel. Cruz. Cruz. Essa é a verdade que a gente carrega. E ela não vai soar tão doce, mas é a verdade que a gente carrega. E aí Paulo falou: olha, eu consegui correr até o final, eu guardei a minha fé, agora eu vou receber o meu galardão. Não tem como, a gente não consegue inverter as coisas. A gente não vai ser galardoado se a gente não se manter firme, se a gente não permanecer. A gente vê muitos cristãos inconstantes porque não conhecem a verdade, porque não preferem gastar tempo conhecendo a verdade. Não é porque a verdade não está acessível, porque está. Eu sempre falo assim, gente, eu não tenho desculpa hoje pra gente não ler a Bíblia. Hoje em dia tem tantas versões. Ah, mas eu não entendo. Tem versão nova, a linguagem de hoje. Tem tantas versões. Mas o problema é a falta de prioridade. E a gente não consegue ter essa fé, esse fundamento. E a gente começa a ser inconstante. Um dia eu tô, um dia eu não tô, um dia eu quero, se eu não quero eu não vou, se eu quero eu faço, se eu não quero eu não faço. Como se Deus fosse um fantoche. Aí eu só vou até Deus quando eu preciso de alguma coisa. Eu só vou até Deus e falo que eu tenho fé quando tem alguém doente na minha casa. Eu só vou até Deus e falo que eu tenho fé quando eu estou precisando de uma solução. Só que Deus não é nosso fantoche, não. Ele quer se relacionar comigo e com você. E só é possível através da fé. Só é possível se relacionar com Ele conhecendo a verdade, gastando tempo com Ele, se relacionando com Ele. Não adianta. Não adianta. Eu sempre falo, eu gosto muito de falar com mães, com pais. A gente precisa conduzir os nossos filhos para essa verdade, sabe? O mundo não está brincando. Não está brincando. E se a gente não tem essa fé sólida, se a gente não mostra uma fé sólida e não repassa uma fé sólida, os nossos filhos, não só quem é pai ou mãe, mas a nossa geração vai ser nervosa. A gente vê hoje em dia, gente, como é que tá? Você faz uma coisa que é certa e você está errado porque fez o certo. Se você tem uma opinião formada, você está errado, porque você tem que ser igual a todo mundo. É uma juventude que titubeia o tempo todo, não tem constância, mente fraca. Sabe? A gente precisa se alertar. O mundo não está brincando. O diabo não está brincando. O que ele quer fazer não é deixar de você vir à igreja todos os dias que tem reunião. Não é isso. Ele quer minar a sua fé. Porque ele sabe que a fé é o fundamento. Se você tem fundamento, então... Sem fé não tem salvação. Então, é isso, gente. É isso. Não precisa pensar muito. Não é isso. Se a fé é o fundamento e sem fé eu não sou salvo, então é isso que ele quer, minar a nossa fé. Ele não tem problema com Deus. A gente pensa assim, já não tem problema com Deus. Ele caiu porque ele quis ser maior que Deus. Não. Ele quis se assemelhar. Porque ele sabia que ser maior, mesmo sabendo que ser igual também não era possível. Ele não quis ser maior. Ele não é burro. A gente às vezes age com estupidez, mas ele não é burro. Já não é burro. E a gente às vezes fica com medo, até mesmo, não posso nem falar diabo. Não posso.
Bíblia fala só assim, ó, resista. Ninguém vai fugir de você. A gente fica tentando e fica lutando. Resista. Guarda a sua fé, persevere, permaneça e resista. Pronto, acabou. É fácil? Nem sempre. Mas a gente precisa persistir. A gente precisa persistir. Se eu me considero um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus, eu preciso persistir. Eu preciso conhecer o meu mestre. Mas eu não quero conhecer não, porque Netflix é melhor. Porque, sei lá, sair com os meus amigos é melhor. Deus não quer que a gente perca a vida social, não. Não é isso que Ele quer. Mas Ele quer que a gente saiba que a gente tenha as nossas prioridades acertadas. O que é prioridade para você? O que é prioridade? Defender a sua fé ou se deixar levar por qualquer papinho que cai no seu ouvido? A gente precisa se atentar. A gente precisa se atentar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Perseverar na fé faz com que Deus evite que caiamos, que pereçamos, e faz com que a gente alcance o prêmio. Vamos voltar lá para a gente está finalizando? Lá no versículo, nos últimos versículos. 24. Deus pode evitar que vocês caiam e pode apresentá-los sem defeito e cheios de alegria na sua gloriosa presença. Por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor, louvemos o único Deus, o nosso Salvador, a quem pertencem a glória, a grandeza, o poder e a autoridade, desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. Eu só consigo reconhecer Jesus como meu Senhor e considerar como meu único Salvador se eu conheço essa verdade. Senão, eu vou começar a criar outros deuses de estimação. Eu vou começar a criar outros deuses. Aí meu marido vai ser meu Deus, meu filho vai ser meu Deus, meu trabalho pode ser meu Deus. Aquele objetivo que eu tanto esperava pode ser meu Deus. Mas quando eu conheço a verdade, eu defendo a minha fé, eu carrego essa verdade, eu sei que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador. A quem pertence a glória, a grandeza, o poder e a autoridade desde todos os tempos, agora e para sempre. Amém. O único jeito da gente não cair, da gente não ser inconstante, é guardando a nossa fé. Não tem jeito. Não tem jeito. A gente pode tentar de tudo, mas é o único jeito. Guardando a fé. Guardando a fé. A gente precisa pedir a Deus para que Ele nos ajude. Sabe, chegar diante de Deus e mostrar realmente aquilo que Ele sabe, mas Ele quer ouvir de nós. Aquilo que tem nos manchado, que tem nos distanciado, que nós temos dificuldade. Só que às vezes a gente chega diante de Deus cheio de palavras bonitas, como se estivesse chegando, apresentando um TCC. Às vezes você só vai conseguir entregar lágrimas para Ele. Eu só vou conseguir entregar lágrimas para Ele. E aí Ele vai entender. Nós precisamos estar vulneráveis e reconhecer que nós somos vulneráveis. Guardar a nossa fé, para que, assim como aconteceu com Paulo, a gente possa declarar: eu consegui fazer essa corrida da melhor forma que eu pude. Eu guardei a minha fé, eu perseverei. E agora eu sei que vou receber a minha coroa. Paulo, quando ele falou isso, ele sabia que estava prestes a morrer. E sabe por que ele foi tão ousado falando isso? Eu vou receber. Não é porque ele viu o futuro, não. Porque ele tinha certeza da fé dele. Só por isso. Ele tinha certeza, uma fé convicta. Só por isso que ele falou essa declaração. Então que no nosso coração a gente guarde isso. E não só guarde, chega em casa, leia esse capítulo de Judas, da carta de Judas novamente. Ore, peça para Deus revelar a você. Não é só porque você escutou. Eu escutei o pastor, escutei a pastora falando sobre isso. E Deus não vai falar. Deus não vai falar mais comigo do que ele falou com o pastor. Ele vai falar com você da forma como você precisa ouvir. Então pega esse capítulo
Leia. Peça para Deus trazer à sua mente aquilo que Ele quer falar com você e que não ficou claro. A gente precisa devorar a palavra de Deus. Então faça isso. Tenha esse hábito. Tenha esse hábito. Não é, eu vou orar só para dizer, vou ler só para dizer que eu não li. Não. É ler, é se empenhar, se aprofundar, a ponto de alguém chegar falando alguma coisa contrária e falar, peraí, não é isso que está dizendo na Bíblia não. Peraí, não foi isso que Deus me disse não. Ou ainda que você não fale, você não vai dar crédito. A fé não vem pelo ouvir? Tá bom, tá. É mesmo? Tá bom, tchau. Vai, segue teu caminho. Tenha fome e sede pela mensagem, pela palavra de Deus, porque ela é o fundamento da nossa fé. Amém? Se coloque de pé. Amém, irmãos. Boa noite, graças e paz. Está orando. A pastora Larissa está conversando aqui, eu estou imaginando, irmão. Eu estou viajando aqui. Esses dias eu estava vendo, houve uma passeata, não sei se souberam, e uma passeata totalmente apócrifa. Né? Apócrifa. Apócrifa, né? Acho que é apócrifa. E o que ocorre? Nós temos, a nossa fé tem que estar sustentada, alicerçada, como a pastorita falou. Nós temos que estar buscando a Deus e conhecer esse Deus e a palavra desse Deus. É porque as coisas têm acontecido para nos minar. A família tem que estar fortalecida. Às vezes você está em casa alegre, de repente vem uma notícia qualquer, uma afronta qualquer, a fé tem que estar fortalecida para você receber até as más notícias, não só as boas, mas as más notícias. E boa notícia também, porque tem notícia que assusta tanto, tão grande, que a pessoa dá infarto, está alegre. Então, o que nos mantém firme é a fé. Vamos orar nesse momento. Eu vi um testemunho de uma senhora, vi dois testemunhos iguais, só que um foi mais forte do que o outro. E é fato. Um rapaz que saiu da igreja e está vindo para casa. Um rapaz igual assim, se assemelha assim ao Miguel. E no caminho, um cidadão, por causa do celular dele, tomou o celular, não foi feito um tiro só,